Olá, boa noite, né? Bem-vindo a mais uma aula remota. Iniciaremos hoje o nosso segundo período, né? Segundo período do ano, que para vocês nós já estamos na reta final. Nós temos aí até junho de aula, né? E até junho a gente vai estar vendo uns conteúdos que vocês precisam para fechar o terceiro ano de vocês, certo? E o conteúdo que nós iremos ver hoje sobre gramática, nós vamos falar de frase, de oração e de período. Aqui eu vou explicar cada um, dar exemplos. Primeiro nós vamos falar da frase, né? O que é frase, gente? Frases é todo enunciado linguístico capaz de transmitir uma ideia. A frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que constitui um enunciado de sentido completo. A frase se define pelo propósito de comunicação e não pela sua extensão, ou seja, toda palavra ou um conjunto de palavras que tem sentido completo, ela é uma frase, certo? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Se eu disser basta, todo mundo vai entender que basta é para parar. Não tem um grupo de palavras aí, eu tenho uma palavra, mas só com essa palavra eu entendi, certo? Então, é um sentido completo. Quando eu digo rede social aqui em casa é outra coisa. Eu tenho aqui um conjunto de palavras, mas nesse conjunto de palavras eu não tenho nenhum verbo. Por isso que é chamado de frase nominal. Toda oração, toda frase que não contém verbos é chamada de frases nominais. Aí eu tenho aqui outros exemplos, como viva a pátria, né? Viva, abaixo a liberdade de imprensa. Meu Deus, que responsabilidade, certo? Então, todas essas palavras têm um sentido completo. Quando eu digo assim, silêncio, vocês entendem que é para ficar quietos, que é para ficarem calados. Eu só tenho uma palavra, mas tem sentido completo. Então, esse é o resumo da frase. É uma palavra ou um conjunto de palavras que tem sentido completo. As frases, elas são classificadas. Frases sem verbos ou compostas por apenas uma palavra são boas pedidas para os títulos e intertítulos. Isso porque, como podem ter sentido completo, apresentando uma estrutura bastante simples, elas passam ideias com a rapidez e a clareza que essas partes do texto exigem, certo? Então, as frases nominais, elas são usadas mais nos títulos e nos intertítulos dos textos. Vale ficar atento aos diversos tipos de frases que existem, certo? Primeiro, nós temos a frase interrogativa, certo? Como o nome indica, trata-se de frases que expressam uma pergunta, seja ela direta ou indiretamente. Por exemplo, como perder peso? Né? Então, quando eu faço uma pergunta, eu tenho exemplo de frases interrogativas. As frases imperativas, que entram as ordens, os conselhos, os pedidos, e o verbo vem no modo imperativo, elas podem ser afirmativas ou negativas. Faça revisões constantes no seu carro. As frases exclamativas, que são usadas para expressar uma emoção, um estado afetivo, como você pode ter deduzido pelo nome. Normalmente essas frases elas são terminadas em um ponto de exclamação. Aí eu dei o exemplo aqui, a vacina é a solução, certo? Exclamativa, está exclamando algo que você vai falar. As frases declarativas, que trata-se da simples constatação de um fato, informando ou declarando alguma coisa, é uma boa ferramenta para iniciar um texto, mas é preciso ter em mente que a afirmação feita precisa ser sustentada por argumentos ao longo da redação. Por exemplo, o excesso de massa faz mal para a saúde. Então, eu estou declarando, eu estou afirmando, né, que as massas fazem mal para a saúde. E por último, as frases optativas, que são usadas para expressar um desejo ou uma vontade, que a recompensa venha logo. Então, aí,
são as classificações das frases. E nós temos agora a oração. Oração é toda construção linguística que contém um verbo ou uma locução verbal. Pois bem, dentro de uma frase nós podemos ter uma ou mais orações. Por exemplo, socorro, eu preciso de ajuda. Nesta frase temos uma oração. Por quê? Porque contém um verbo. Eu preciso de ajuda, ou seja, todas as vezes que tivermos um verbo dentro da frase, temos uma oração, certo? Dentro da frase que contém verbo, nós temos uma oração. Por último, nós temos o período, que é uma frase que tem uma oração ou mais, por exemplo. Assim que ela chegou, aí nós temos uma oração. Apresentou as novas ações, nós temos outra oração. A ser executado, nós temos outra oração. Então, aí nós temos um período construído de 3 orações. Por que, Roberta, que é considerado período? Porque um período ele é composto de mais de uma oração, certo? Então, aí como é que eu posso contar o número de orações, pessoal? Pela quantidade de verbos. Aí eu observo a quantidade de verbos e eu sei quantas orações tem nesse período. Aí, ó, eu até grifei para vocês. Nós temos o chegou, o apresentou e o verbo ser. Nós temos 3 verbos, então significa que nós temos dentro desse período 3 orações. Em resumo, frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Oração é uma frase que contém verbo ou uma locução verbal, e período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo então ser simples ou composto. O período ele é simples quando ele é composto de uma oração, e ele é composto quando é composto de mais de uma oração. Isto é, a frase ela dá o sentido geral para a comunicação, por isso é interessante a sua utilização em títulos de textos. A oração trabalha com as relações de todos os tipos que devem ser elaboradas dentro do texto, para assim formar os períodos que manifestam os sentidos específicos do texto. Certo? Então, quando não estiver entendendo, voltem o vídeo, vejam toda a explicação até entender. É um conteúdo muito fácil de ser assimilado. Aqui eu coloquei 2 questõezinhas para que vocês possam estar exercitando aquilo que eu passei, né? Aí vocês vão identificar as orações nos períodos abaixo. Tem vários períodos aí, mas vocês vão identificar as orações, ok? Marcar, por exemplo, aqui no item A. Estava perdido e não sabia o que fazer. Aí nós temos o quê? Nós temos 2 orações. Estava perdida e não sabia o que fazer. Certo? Aí vocês vão marcar, passar um tracinho embaixo das orações. Na segunda questão, vocês vão identificar as alternativas que são frase e as que são orações. Aí nós temos o primeiro item A, ufa. Ó, ufa. Palavra ou conjunto de palavras com sentido completo. Aí nós temos o quê? Uma frase. É provável que ele não venha. Aí aqui nós já temos o quê? Uma oração, porque nessa frase aí tem um verbo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Boa aula, né? Boa atividade. Leia e releia, assista e assistam quantas vezes vocês quiserem e puderem, certo? E eu espero que a gente esteja pelo menos próximos, assim, que a gente consiga pelo menos se encontrar um dia antes de tudo terminar, né? Antes do EJA acabar. Boa noite, até a nossa próxima aula.